Boa noite. Queria cumprimentar aqui todos os membros da mesa, a pessoa da vereadora Ana Antonelli, que representa aqui hoje a casa, mais vereadores da região, também o Matias, que está à frente desse movimento com o sindicato, né? O França, o presidente, que está em todas as audiências, desde lá de Campinas, e hoje ainda não chegou, mas deve estar chegando por aí também. Doutor Vicente também, um prazer tê-lo aqui conosco. Tivemos um debate muito importante na Assembleia Legislativa também, em relação à questão das modalidades de transporte no estado de São Paulo, a questão da indústria também. Então, eu queria só fazer algumas considerações que eu tenho feito nas audiências públicas. Nós começamos lá em Campinas, a primeira audiência, há um tempo atrás, já, né, Matias? E eu fui como convidado naquela audiência, meio que sem saber como é que esse movimento ia se desenvolver, né? Até com pouco conhecimento até sobre o próprio projeto e as possibilidades de implantação. Fizemos uma audiência em Campinas muito boa, uma grande representação na Câmara. Tivemos a presença do deputado federal Guilherme Campos, vereadores. Depois fizemos em Olveira, Valinhos, Vinhedo, e em todas as câmaras uma grande participação. E uma coisa me chamou a atenção, falar aqui para os vereadores aqui da minha cidade, uma coisa me chamou a atenção que o movimento está muito parecido com o que aconteceu com a aglomeração urbana de Jundiaí. Nós hoje somos uma aglomeração urbana que é como se fosse uma pequena região metropolitana, instituída por lei, aprovada na Assembleia, sancionada pelo governador. E aquele movimento da aglomeração urbana ele também nasceu assim, uma participação muito ampla, participou em todo o movimento. E a gente teve uma participação muito grande dos vereadores, que chamaram o movimento para si. Aquilo foi ganhando corpo, independente do partido político, e a gente conseguiu uma vitória, fazendo a nossa aglomeração urbana acontecer de fato. Nesse caso, aqui também está acontecendo isso. Os vereadores Lourival, Reginaldo, Carlinhos, estão em todas as reuniões, todas as audiências, participando muito, lutando muito por esse projeto. Eu vejo isso em todos os trabalhos que a gente tem feito. Então, eu entendo que esse movimento está ganhando força, está ampliando o seu leque de trabalho. O deputado Gerson Bittencourt também esteve presente em uma das audiências, se não me engano em Valinhos. O deputado Cauê Macris esteve na audiência em Louveira. Tem deputados das mais variadas também, mais variadas forças, partidos políticos. Então o movimento está ganhando força. Isso é a primeira. E hoje nós estamos encerrando aqui no fim da linha, nessa discussão, depois dessa audiência, começou em Campinas, passou nessas cidades, terminando em Jundiaí, e a gente vai depois discutir um pouco como é que o movimento caminha, né? Eu acabei entrando nesse debate também por conta da Frente Parlamentar de Logística e Transporte, que eu coordeno na Assembleia. A frente fez um debate sobre o modal ferroviário no estado de São Paulo, e a questão ferroviária, eu achei muito interessante a fala da Ana nessa questão histórica, né? A nossa história, a história da nossa região, a história de Jundiaí, de Campinas, Valinhos, Itupeva, toda essa região, ela está muito vinculada à questão da ferrovia. A indústria nossa nasceu no sistema ferroviário. O primeiro ciclo de desenvolvimento da indústria de Jundiaí é exatamente vinculado à questão da ferrovia, que era a indústria metalúrgica, a indústria do vagão, a indústria de reparo da ferrovia, surgiu a partir daí. Então a nossa história está muito vinculada à questão da ferrovia. Além de todas as questões que a gente podia enumerar, o próprio Paulista, né, nasceu da ferrovia com outros clubes do estado de São Paulo. Então tem toda essa questão da tradição, da história, dessa ligação sentimental que a gente tem com a ferrovia. Mas tem um outro lado da história que nesse debate da Assembleia Legislativa que a gente fez na frente parlamentar, a gente percebeu. Hoje a ferrovia é uma necessidade. O modal ferroviário deixou de ser só uma questão do nosso desejo de fazer ela voltar, pela questão até da história, do romantismo. É uma necessidade do modal acontecer. Isso eu percebi lá no debate na Assembleia Legislativa. E a intermodalidade do transporte é mais do que necessária. A ferrovia, a rodovia, a hidrovia, essa relação do Gilson Pitiola, que é um estudioso, um consultor na área de transporte, sabe muito bem disso, muito mais do que eu estou falando aqui. Essa intermodalidade é mais do que necessária. Então a ferrovia passa a ser agora um modal mais do que necessário no momento que a gente está vivendo essa grande dificuldade de mobilidade urbana, né? Alguém disse, a Ana colocou, o próprio Matias, a Anhanguera e a Bandeirantes são duas avenidas que final de tarde, em alguns horários, você não consegue andar, está tudo parado, né? Então, trazer a ferrovia de volta para a vida, para a circulação e
pessoas e as pessoas poderem transitar na nossa região mais do que necessário. E aí voltou, né, a discussão muito forte do ferro-anel, voltou no debate hoje, a questão do trem expresso Jundiaí São Paulo já foi anunciado pelo governador em 25 minutos, 26 minutos, né, Matias? Fazer essa ligação. Então, essa discussão voltou. Então, eu estou muito entusiasmado com esse debate, de poder acontecer de fato. Porque o Matias colocou muito bem, é um dos projetos mais baratos que a gente tem para fazer. Porque a rede está lá. Claro que tem investimento, tem hoje em dia a urbanização cresceu demais, você tem uma série de transposições que vão ser vencidas, tem problema de circulação, tem algumas estações que vão ser recuperadas, tudo isso. Mas é muito mais barato que qualquer outro projeto. Ele não compete com ninguém, é um projeto que o TAV é importante, o nosso projeto aqui é importante, não vamos fazer essa competição porque a gente acaba depreciando uma coisa ou outra. É apostar nesse projeto com uma viabilidade importante para essa circulação de pessoas na nossa região. Até porque agora nós somos uma aglomeração urbana entre duas regiões metropolitanas. Então essa região é de intensa movimentação de pessoas. E algumas vantagens que eu precisava colocar aqui, porque a gente precisa sempre lembrar. É o preço muito acessível. Muito mais do que qualquer outro. O trem não paga pedágio, começa por aí, né? E é muito mais fácil circular pelo trem, muito mais barato. Segundo, é um projeto mais econômico, né, de você implantar, muito mais econômico do que outros investimentos em transporte. Terceiro, energia limpa, ambientalmente muito mais interessante implantar o trem do que outras formas, né? O Silvinho está aqui, no partido que defende a causa ambiental, essa questão da energia limpa tem que ser considerada também. Reduz o número de veículos nas estradas. Então, você tem uma série de vantagens que eu não vou numerar aqui mais, mas eu considero esse projeto de extrema importância. Para finalizar, nós tomamos duas medidas na Assembleia. Primeiro, eu fiz uma emenda no orçamento plurianual. Assim que nós fizemos o debate na Assembleia, trouxemos o presidente da CPTM, que é a companhia que cuida do eixo, nós fizemos uma emenda no plurianual, que é o orçamento dos próximos 4 anos, e esse debate vai acontecer agora. Nós vamos votar o plurianual agora. Então, se a gente conseguir garantir essa emenda no orçamento, ele passa a ter dotação, previsão orçamentária para os próximos anos. Eu acho que é um avanço muito grande. Essa minha emenda está colocada lá na Assembleia Legislativa. E a segunda, depois do debate que a gente teve aqui na sexta-feira em Jundiaí, do orçamento estadual, o ano que vem, orçamento de 2012, houve uma manifestação do representante do próprio sindicato, que eu sempre confundo, o Ariovaldo. O Ariovaldo colocou esse tema na discussão do orçamento, e aí eu falei, já estava previsto a gente fazer a emenda para o orçamento do ano que vem, para garantir recursos para o ano que vem. Aí o deputado Vitor Sapienza, que estava na mesa, que é da Comissão de Finanças, ele me chamou no canto e falou: Pedro, se você fizer essa emenda, eu já fiz, está pronto, é só estou esperando protocolar. Ele falou: eu assino embaixo. Que é importante, o deputado importante da Assembleia e outros deputados, deputado ali fora, outros deputados, vão assinar junto a gente para poder caminhar. Então, nós temos aqui uma grande possibilidade, não tem nenhuma dúvida que é um projeto importante para a nossa região, é um projeto possível de ser feito, e eu estou trabalhando tudo que eu puder ajudar com o mandato em relação a essa questão, eu vou ajudar. É claro que envolve questões jurídicas, aí a importância também é que o Dr. Câmara, que é um especialista, um profundo conhecedor da área, mas a gente viabilizar juridicamente, viabilizar com a participação de todos, e essa é a fase de trazer o projeto para todos, a gente vai conseguir avançar e aprovar esse projeto, tenho certeza disso. É sempre uma luta muito grande, como foi a aglomeração urbana, mas tenho certeza que a gente vai conseguir essa vitória. Então, parabéns ao sindicato, ao Matias, que tem sido o maior batalhador desse projeto, o França, toda a diretoria do sindicato, que tem levado esse projeto adiante. E a gente vai ajudar, né, os companheiros, os vereadores, que estão lutando por isso, nós vamos ajudar na vitória desse movimento, que eu tenho certeza vai acontecer. Então, é isso. Podem contar com a gente sempre, Matias, tá bom? Obrigado. Nós queremos também anunciar a presença aqui do senhor José Joaquim Rodrigues Filho, da SINDIAP, ele é diretor estadual da região